no ChocoCast, o bate-papo, bate-bola com o craque Choco em nome de KTO. Quer fazer uma aposta, quer fazer uma fezinha? Passa lá na KTO, KTO_Brasil. Choco, seja bem-vindo para o teu próprio podcast, é um prazer que tu esteja aqui com a gente. Apresenta os nossos parceiros, que hoje tem um diferencial aí, né? Tem um craque e uma craque, é isso? É isso aí, cara. Tem um craque, né? Dispensa comentário, Rodrigo Mendes, um ídolo aí, que passou por grandes clubes, mas aqui nosso vizinho, o Grêmio, né? E o Flamengo, um cara que dispensa comentário. E a Isa aí, a menina que passou pelo Internacional, tem uma história bonita aí no Internacional, no futebol feminino, e agora tá me ajudando aí no time da Sojipa de futsal feminino e, cara, tá me surpreendendo, velho. Tá me surpreendendo. Tá surpreendendo o Choco, então deve ser coisa boa. Conta como é que é a tua trajetória e como é que é esse negócio do futebol de campo pro futsal, tem muita diferença? Então, primeiramente, prazer estar aqui falando com vocês, tá? E sim, tem muita diferença. Comecei pequena, né, com 5 anos, e comecei sempre jogando futsal, com os meninos ainda. E assim foi passando o tempo, fui pra escolinha com os meninos e depois fui pra escolinha da Duda, que estava começando ainda um projeto de futebol feminino. E aí, depois que fui pra escolinha da Duda, comecei a jogar com as meninas e a escolinha da Duda começou a virar o Inter, né? Isso um tempo atrás. E aí... Um tempo atrás quando? Mais ou menos? Acho que em 2015 por ali. 2015 começou o projeto do Inter daí. E fui jogando, fui subindo as categorias, consegui conquistar vários títulos, entre eles a Libertadores, o Brasileiro. E hoje eu optei por jogar futsal, que sempre foi o que eu mais me destacava e sempre gostei mais também. E o craque Choco, como é que é no futsal? Ele é craque também? Ele Ou entrega a camisa? Eu vi os videozinhos dele, é bom. Ô Rodrigo, esse futebol de habilidade tem a ver com futsal também, não? Como é que foi a tua formação? A minha formação, antes de mais nada, obrigado pelo convite, obrigado por me receber, o Choco, o Kleber, a Isa, prazer conhecer também. Eu acho que sim, né? Acho que dentre 95% ou até mais dos atletas da minha geração, de repente, vieram do futsal, né? Eu, além do futsal, eu era muito de jogar futebol na rua, né? Então, essa dificuldade, que você tem no asfalto ou no campo de terra batida, né, é que muitas vezes você vai criando a tua capacidade técnica, né, vai aprimorando a capacidade técnica, né? Lá para paralelepípedo. Exatamente, tijolinho, chinelo, o Choco sabe muito bem disso. O Choco sempre, né, extraordinariamente mostrou isso nas quadras, né? E eu acho que muito daí, o Kleber, muito daí que vem a formação. Eu acho que hoje está mudando um pouco, principalmente pela a entrada dos gramados sintéticos, né? Eu vejo que a formação no gramado sintético hoje, como ela está muito mais próxima do gramado natural, né? Que automaticamente você vai fazer uma transição do gramado sintético para o natural em algum momento, né? Aqueles atletas que querem jogar o futebol de campo, eu acho que fica muito mais fácil, né? Do que principalmente a bola, o tipo de piso, né? Então facilita mais, né? A diferença é aqueles atletas que querem jogar futsal mesmo, né? Então faz toda a formação no piso ali. Hoje também mudou muito, na minha época era aqueles tacos de mudou bastante, né? Então para bom também, né, Choco? Melhorar a tecnologia em todos os sentidos no esporte melhorou muito. Eu lembro que na década de 90 a gente jogava com aquelas camisas que pesavam quase 5 quilos, né, aquelas bolas, aquelas chuteiras, né, e hoje tudo material sintético, bem melhor. Então... Choco, antes de passar para ti, só perguntar um negócio. O Rodrigo tá falando de jogar bola na rua, né, de ser moleque. E para uma menina, como é que é esse processo de
de conhecimento com a bola, né? Porque pros guris talvez seja mais natural. Como é que tu criou a afinidade, a intimidade com o futebol? Olha, eu sempre acompanhei meu pai, né, jogar. E ia nos jogos com ele. E aquele tempo ali entre o aquecimento e o jogo, eu ficava com ele, porque minha mãe não ia. E era ele que tava ali comigo. E daí eu ficava batendo bola. E aí minha mãe me colocou no balé também. E daí viu que não era aquilo que eu... E nisso eu comecei a jogar. Joguei na rua também. Um período ali, jogava com meu pai na rua. E com os meninos. E foi assim. Então, de uma maneira um pouquinho mais tímida, também tem essa afinidade com o Rodrigo. Vai, Choco. Mas não tem, né? A semana passada a gente bateu um papo com o Ortiz. O Ortiz também falou muito que muito dele veio da rua, de jogar de pé descalço e tal. E cara, eu lembro tranquilamente quando eu ia jogar bola, eu ia com meu pai também, com meus irmãos, então eles me deixavam jogar ali uns 5 minutinhos, era o máximo, né? Hoje eu levo meus filhos para jogar, eles querem jogar mais tempo que o cara, né? Brincadeira. Mas é normal. Mas, Rodrigo, eu que te acompanho, cara, e visito as tuas quadras sempre quando posso também. Às vezes a gente tá na correria, não consegue, mas isso que você falou, fica muito próximo mesmo, treinada na quadra sintética hoje, que venho para ficar, né? A gente tem acompanhado aí que grandes competições de futebol 7, você é um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul que está alavancando aí o futebol 7. Várias competições acontecem lá. Ontem eu até encontrei uma menina na faculdade que ela comentou que está disputando a competição, e disputa lá no Rodrigo Mendes. Isso é muito legal. E para você, assim, que viveu dentro do campo e hoje está na frente do futebol 7, aí, o que é isso para você? Eu acho que para mim foi dar uma certa continuidade, né? Porque antes, quando eu estava na faculdade ainda pensando no que fazer, né? Foi quando eu fiz uma parceria com a Federação Gaúcha de Futebol 7, né? Uhum. E a gente fez ali a gestão por 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu construí o centro esportivo e trouxe as competições para o centro esportivo, né? Depois eu fiz uma outra parceria com uma outra organização, que é a Futebol 7 Brasil. Uhum. Daí fui convidado para jogar na seleção, né, e tudo mais, né? Aí depois disputei vários campeonatos também por ela, né? A nível nacional e a nível internacional, né? Eu disputei pelo Grêmio, próprio Grêmio, ali a primeira Liga Nacional, né, de Futebol 7. Depois joguei pelo Atlético Paranaense, pela Chapecoense. E hoje eu tô lá no Flamengo, né? Então é legal ver o crescimento da modalidade, né? Ver que várias pessoas que organizam esses eventos têm trabalhado bastante seriamente também. Temos apoiadores, como no caso da Sojipa também, que é um dos apoiadores, né? E outras empresas também que estão trabalhando. Conseguimos trazer para a televisão agora as competições, né? Então hoje, ano passado, a gente fechou o contrato com a Sport TV para transmitir o Mundial de Clubes, que foi lá no Rio de Janeiro. Esse ano todas as competições são transmitidas pela Sport TV e pela F7 TV, né? Então, se você vê o crescimento muito rápido, né? Porque antes a quebra de paradigma era trazer uma competição amadora, no caso, para a televisão. E hoje tem tanto com a Liga Nacional de Futsal, a Liga de Vôlei, a Liga de Basquete, e hoje tem a Liga de Futsal 7 também, que tem a mesma quantidade de visualizações, de seguidores e tudo mais. Então tá bem legal esse Choco, Rodrigo, o Futsal está avançando muito. O quanto ele tirou de espaço do futsal? Eu acho que bastante. Principalmente, eu acho que o Choco pode falar com mais propriedade do que eu, em relação à organização do futebol, do futsal no Brasil, né? O jogo de interesse, que é óbvio que todas as modalidades têm, né? A dificuldade das equipes em montar, em bancar os seus elencos, né? Então uma série de questões. A própria televisão também, em algum momento, né, pode ter
atrapalhado um pouco essa estabilidade do futsal, que sempre foi uma grande modalidade, né, e muito no Brasil. brasileiro, né? Esporte muito brasileiro. O que eu vejo assim, Kleber e Rodrigo e Isa, é que caras como você está no Fut7, entendeu? E já vira mais um atrativo, né, Kleber? Pro pessoal do Sport TV, enfim, quem Grife, tá, né? Grife, tá organizando. Grife chama a audiência. E o nosso futsal hoje, o nosso ídolo, parou de jogar há 3 anos, que é o Falcão. Sim. Né? Claro E veio pro Fut7. E veio pro Fut7. Então, a gente tem alguns jogadores do futsal que estão fazendo aí excelente trabalho, né? Mas são 5, 6 e não chega. E claro que não vão chegar a um Falcão, a um Manuel Tobias, a um Fininho, mas também estão. Só que mudou muito o futsal. Então, o interesse da TV, que antigamente a gente via assim, hoje só a Liga Nacional de Futsal que tem, né, jogos na televisão. E é um jogo, eu tô vendo aí, é um jogo por semana. Chocou, se a seleção brasileira voltar a vencer, isso não muda, hein? Também, eu acho que, né, o futsal da seleção no nível mundial caiu muito, né? Já há muito tempo não ganha título, não ganha nem Copa América, né? Eu acho que outros países cresceram. O Brasil, de repente, não que tenha caído, mas eu acho que outros países melhoraram muito o nível, né? Tanto importando brasileiros também, né? Importando brasileiros para melhorar o seu nível. Não, Rodrigo, no caso da Rússia, Espanha, Portugal, são países muito fortes hoje. Né? Certíssimo, a Argentina Rodrigo. É muito forte, né? Bom, a Argentina é campeã mundial. A Argentina, não, agora esse ano foi, né? Esse ano foi a campeã, passou, né? Foi a Portugal, né? Portugal venceu a Argentina, mas num jogo. Exatamente. E o Brasil ficou em terceiro. Então, a gente tem essa dificuldade mesmo, como o Kleber estava falando também. A nossa seleção brasileira, que é uma marca, onde estão os nossos melhores jogadores, né? Todo respeito ao nosso treinador, o técnico da seleção, Marquinhos Xavier, que é um excelente treinador, mas a gente precisa de título. E não adianta, o brasileiro é assim. A Europa, os caras têm um planejamento para chegar, e a Argentina teve um planejamento para chegar a um título mundial, que é fora de sério, Rodrigo. Muitos jogadores jogando na Itália, jogando na Rússia. Treinador da Argentina é o treinador de um dos grandes times da Espanha, né? Então, o treinador da Argentina é o treinador do Pozo. O auxiliar dele lá é o Vinícius, que era o capitão da seleção brasileira, que foi campeão mundial. Então, os caras estudaram o Brasil a fundo. Então, eu acho que o Brasil... como sempre foi daquele jeito, Rodrigo, eu passei pela seleção de futsal, não sei, tu passou na linha de campo, mas acho que a de campo tem uma outra estrutura, até a mídia, né? Obriga a isso, tem que fazer um trabalho melhor, porque a mídia tá toda hora em cima, vocês chegam lá, quando chega cada jogador, a mídia tá lá, não, no futsal, hoje, né, que passou para a CBF, tá tendo um respaldo maior. Mas na nossa época, a gente se juntava uma semana antes, 15 dias antes, para jogar o Mundial. Sim. Jogava não sei quantas Copa América e Argentina, os clubes. Não tinha um parâmetro, o ideal para chegar. O nosso parâmetro era a Espanha e nós enfrentava a Espanha só na final. Hoje a Espanha chegou em 8º, 7º ali no Mundial. Então, para ver. E a gente tem que cuidar para não chegar. Acontecer com a gente é a mesma coisa, porque do jeito que está indo, a gente está. A gente até comentou a semana passada e às vezes os caras vão dizer, estão sempre batendo. Não, a gente está comentando o que está acontecendo, né? A gente está comentando o que está acontecendo. O Brasil perde e tem um discurso de que como está tudo bem, né? Eu até comentei com as meninas, esse final de semana nós jogamos, né, Isa? Jogamos contra o melhor time do Rio Grande do Sul de futsal, que é o Acele Master de Uruguaiana, que é um time profissional, treinador de turno, Kleber, né? O treinador da Cele Master foi chamado para treinar o time masculino no estadual, né? O Andrezinho, que é filho do André Luiz, que jogou no Inter, um grande amigo, mas é um time profissional. E nós temos um time que treinamos 2 turnos, 2 vezes na semana, não 2 turnos, 2 vezes à noite. Não, 2 turnos em toda semana. Em toda semana. E as meninas estudam, outras trabalham, né? E é diferente. Então a gente foi esse final de semana passado, final de semana de Páscoa também, que eu fiquei louco com os caras da federação. Fazer jogo no final de semana de Páscoa e levar as meninas. Mas, cara, a gente tá vendo o crescimento do futsal feminino.
que isso também é bom. No futsal, no fut7 também lá, né, Rodrigo? A gente vê que está crescendo no futebol agora, é obrigatório o futebol feminino. Cara, mas o que a gente vê é que no futebol feminino, no futsal feminino, a gente está bem, o Brasil, muito bem. Nós temos a Amandinha e temos outras meninas que estão despontando, e o Brasil no ranking está muito bem. Mas no futsal masculino, a gente está perdendo o nosso espaço, e cada vez mais. Agora, campeão Portugal, a segunda melhor seleção é a Argentina. Cara, nós se complicamos com o Irã, nós se complicamos com a Ucrânia, né? A Ucrânia sempre foi complicado, até na minha época era complicado jogar com a Ucrânia, porque os caras andavam muito e tal. Mas é isso aí, por isso que como ele respondeu aquela tua pergunta e a tua colocação, eu acho que o espaço que a gente está perdendo pro Fut7 é que caras que nem você tá encabeçando aí certos projetos. Tu é o culpado. Não, que isso. Eu hoje, Kleber, eu jogo futsal quando os caras me convidam. Eu jogo só Fut7, cara. É mais acessível. É também, mais acessível, mas... E eu acho que machuca menos também. Ah, claro. E não precisa correr tanto, porque daí tu faz um timezinho de veteira, né, Kleber? Aí fica ali só uma macia. Um quadrado, aí tu bota o Cassiano, que gosta de correr, de chutar. Aí tu dá a bola pra ele faz 3, 4 gols, tá tudo certo. Isa, tava falando da Duda. Qual é a importância da Duda para, eu não sei, abriu muito caminho. A gente vê um internacional muito estruturado no futebol feminino. Ela foi para a seleção brasileira. O Inter faz uma campanha muito boa no brasileiro, é segundo colocado, né? Qual é a importância da Duda para o futebol feminino aqui no Sul? Olha, a Duda foi uma grande jogadora, né, no futebol, e a imagem dela traz pra gente uma inspiração mesmo. E ela no Inter nos trouxe um reconhecimento também e ajudou muito nesse processo de transformar o que era uma escolinha num projeto de clube mesmo. E ela teve um papel muito importante. Trabalhou com ela? Sim, sim. Qual é a mentalidade dela, o conceito dela? O que ela transmitia, assim, qual é a mensagem que tu guarda da Duda? Olha, a Duda, ela fazia parte ali da gerência, né? E ela passava para nós as experiências dela, e isso nos motivava muito dentro de campo. E foi sensacional ali o tempo que eu tive ali de trabalhar com ela. Em que tu te inspira no futebol? É do naipe masculino ou já tem uma jogadora que serve de inspiração além do que tu aprendeu com a Duda? Tem a Amandinha, né? Me inspiro muito na Amandinha. Acho que ela é uma jogadora, assim, sem palavras. Monstra, né? É, diferente, né? E eu me inspiro muito nela. Ô, Rodrigo, qual é a identidade que tu formou com o Grêmio? Quantas passagens foram? 4 ou 5? Foram 5 passagens. Deixa eu só dar um adendo em relação à Duda. Eu conheço a Duda relativamente bem também. Você perguntou qual a importância da Duda. A importância da Duda é o seguinte: ela fazia uma peneira para o futebol feminino e ela conseguia juntar 600, 700 crianças para fazer o teste para passar para o projeto dela. Esse é o tamanho, a repercussão da Duda. Então é impressionante. Gente, né? É um poder de mobilização também, né? Isso que a Isa falou de inspirar, porque tu sabe que quando a Duda começou, o panorama é outro, né? Hoje, não que seja fácil, mas é mais acessível também, né? E, bom, em relação ao Grêmio, eu tenho uma história muito, muito legal com o Grêmio, né? Desde a primeira passagem, que foi em 96 ali com o pessoal, aquele time multicampeão, né, do Filipão, né? Depois, como a legislação era diferente, né? O Flamengo só emprestava, não me vendia, né? Então até 2001 eu fui e voltei para muitos lugares. Então eu vim para cá, para o Grêmio em 96, depois em 98, eu fui para o Japão antes, depois voltei em 98, depois em 2000 para João Avelange, e aí fiquei direto. Aí em 2001 o Grêmio me comprou, daí eu fiquei de 2000 até o final de 2002, né? Quando eu saio artilheiro da Libertadores, né? E aí tem aquele imbróglio todo, aí muda a lei Pelé, né? Muda a lei, e o presidente Guerreiro disse que não sabia se ia pagar ou se não ia pagar a minha compra com a do Fábio Baiano, que a gente veio no mesmo pacote, né? Daí eu acabei dispensado, artilheiro da Libertadores e dispensado pelo Grêmio, né?
E aí teve todo aquele imbróglio lá de quase 20 anos com o Flamengo. E eu segui, fui pro Japão depois. O famoso condomínio de dívidas, né? Eu fui pro Japão, do Japão fui pros Emirados Árabes e dali fui pro Catar, fiquei quase 8 anos fora do Brasil. Daí foi quando eu retornei em 2007 pro Grêmio novamente, 2007, 2008, pra última passagem. Campeão em todas as passagens? Em 2008 a gente foi vice-campeão brasileiro, né? Que a gente estava 11 pontos na frente do São Paulo e acabamos deixando passar. Em 96, sim, fui da Recopa Gaúcha e do Campeonato Gaúcho, né? Em 98 não também, mas fizemos nos classificamos entre os 8 melhores do brasileiro ali e pegamos logo o Corinthians, né? No primeiro mata-mata. Então perdemos aqui, ganhamos lá no Pacaembu. Gol do Clóvis, é isso? Gol do Clóvis, que eu corto o Gamarra e cruzo para ele fazer. Mas aí teve um terceiro jogo, né? Que o Corinthians tinha vantagem, daí a gente perdeu se não me engano, 1-0, gol do Edilson, alguma coisa assim. E depois, daí sim, 2000, 2001, 2002, foi aquele time do Tite, né? Que eu acho que para mim foi um dos melhores times que eu joguei junto, um dos melhores grupos. E 2007, 2008 eu vim em 2007, me machuquei, daí acabei voltando só em 2008 e a gente foi vice-campeão brasileiro. Esse time do Tite era muita qualidade ou também rendeu mais porque era o Tite o treinador? Acho que as duas coisas, teve uma aliança dessas duas coisas, né? Tinha um grupo muito qualificado, né? Com muitas peças boas, que você tinha muitas alternativas, e ele conseguiu mudar a cara do Grêmio fazendo um 3-5-2, que era totalmente inédito aqui no futebol gaúcho. Serviu de inspiração até pro Filipão. Exatamente. Tanto no futebol gaúcho quanto na história do Grêmio, né? Que mudou totalmente a característica do Grêmio e deu certo, né? Ele comprou uma briga muito grande pela tradição de tudo aqui do Rio Grande do Sul, mas que deu muito certo. Naquele time do Tite, tu tinha que cavar um lugarzinho, que a concorrência no ataque era forte, né? Era muito complicado, tanto é que eu era a opção, né? O Grafite era o titular na época. Então, quando o Grafite machucou o joelho lá em Caxias, se não me engano, que daí ele começou a testar ali algumas formações de ataque, né? E a gente fez alguns amistosos, eu fui muito bem. E depois na estreia da Libertadores eu fiz 3 gols no primeiro jogo, daí não tinha como me tirar, né? E aí eu fiz uma sequência muito boa também, fazia muitos gols importantes. E aí eu fiz a dupla de ataque com o Rodrigo Grau, com o Rodrigo Fabre, com o Luizão, com o Marcelinho Paraíba, com o Luiz Mário. Então era muita alternativa boa. Ô Isa, tu conhece esses nomes aí ou é tudo novidade pra ti? É novidade. É a história também, né, Choco? Sabe tudo de futebol? Quer fazer uma fezinha? Passa lá na KTO _Brasil com o ChocoCast. É isso aí. Isa, qual é as tuas pretensões no futsal? Tu quer seguir carreira ou tu quer continuar na Sojipa, estudando, jogando, ou tu quer seguir carreira como profissional, como uma Amandinha, ganhar o mundo? A Amandinha hoje joga na Europa, né? E eu particularmente, Kleber, ali no nosso time, Rodrigo, eu falo para as meninas, isso que nós estamos treinando só 2 vezes na semana. E a gente vê uma evolução em 2 meses que nós estamos treinando. E eu falo que muitas meninas têm condições, quando elas querem, né? E presta atenção no trabalho. E o futsal é um jogo que, cara, não dá para ficar pensando muito, pensa muito. Então, eu tenho umas meninas que tem no grupo, e a Isa é uma delas, que eu acho que tem muitas condições de fazer esse futsal diferente aí, que como a Mandinha faz e muitas outras fazem. E por isso que eu tô te perguntando, Isa, as tuas pretensões seguir carreira no futsal ou jogar e continuar estudando, né? Se formar aí na Sojipa? Desde criança, esse é o meu sonho, ser jogadora de... Claro que pela visibilidade que o campo tem, a gente quer jogar no campo, mas fui pro campo, vi que não era ali o que eu encaixava, talvez, e quero seguir no futsal, sim. Que eu percebo que eu me destaco, claro, e
porque minha formação desde pequena foi no futsal. Então, tinha algumas coisas que eu usava do futsal no campo, que talvez não ajudava. E sim, pretendo seguir no futsal como profissional. Engraçado. Isso, só puxa o microfone um pouquinho mais perto, faz favor. E como é que é estudar e treinar ao mesmo tempo? O que tira tempo do que? Olha, era complicado, porque às vezes o tempo era curto demais para estudar e para treinar, e também o apoio que a gente tinha ali no clube não encaixava com a escola, entendeu? Tinha prioridades ali dentro, e isso acaba dificultando, né? E a família dizer o que? Estuda ou joga? Isso foi complicado. Estudar, né? Estuda em primeiro lugar sempre. Choco. Então, Rodrigo até ia comentar um pouco da Isa, né? Que o Rodrigo, ele tem uma marca registrada, né, Kleber? Finaliza muito bem e forte, né, cara? O homem, de qualquer lugar, ele tá finalizando. E por incrível que pareça, tu olha pra Isa assim, essa menina não finaliza. Rodrigo, finaliza também de qualquer distância, finaliza bem. Ontem até fiz um trabalho de finalização, né? A gente teve treino, fizemos um trabalho de finalização e, cara, os números delas têm me surpreendido, porque é pouco tempo de treino, né? Mas tu dá uma olhada, tu já identifica, aqui é outro, né? Eu tenho a Bruna Flor também, que jogou no Grêmio, foi campeã gaúcha no Grêmio. A Bruna dá um suporte muito forte para as meninas, porque ela é um pouco mais experiente, mas ela joga o fino da bola, ela é a parceira das meninas ali, é aquela líder dentro do campo, tanto que eu coloquei ela de capitã. Aí temos a Jéssica também, que é da seleção brasileira, seleção gaúcha de futsal, né? Tem a Betina também, que é da seleção, minha pivô, seleção gaúcha de futsal. E, cara, então tem umas meninas que estão chegando e a gente está querendo colocar no mesmo ritmo dessas meninas. Mas a Isa e essas que eu coloquei, elas estão um pouquinho acima na prateleira, né? Tem a Pietra também, que é outra menina que, nesse final de semana, elas jogaram acima da média. Era um jogo diferente. Rodrigo no Grêmio vai jogar contra o Corinthians na tua época, contra o Flamengo, ou tu no Flamengo e os caras querendo teu rim. Era esse jogo, porque o time da Salemaster tinha feito 2 goleadas na competição. E aí todo mundo tava assim, eu disse pra elas, não, todo mundo assistiu elas jogar. Agora, elas vão jogar, mas elas também vão jogar, né? Porque a gente não saiu de casa no domingo pra assistir, né, Kleber? E não é o meu feitio. E, cara, elas fizeram um excelente jogo, perdemos o jogo 3-1, Mas foi sem chocolate, né? Mas nós podíamos ter ganho o jogo também. Então, é essa que é... E eu falei pra elas, cara, eu não tô feliz por perder um jogo. A Sojipa não veio pra perder, a Sojipa veio pra ganhar. Pegamos o melhor time? Nem sempre o melhor ganha, né? E hoje nós estamos na prateleira de cima. Então, continuar o trabalho, principalmente as meninas que querem seguir carreira, né, Kleber? Daqui a pouco vão ter que pegar um time que seja mais profissional e a gente não pode fugir disso. Eu acho que todos os clubes que eu passo, Rodrigo, eu sempre falo, cara, se tem um menino que está se destacando e tem lá um time que é profissional e quer levar esse menino, cara, o cara não pode prender, que é o caso da Isa, que é o caso da Pietra, que é o caso de outras meninas. A Bruna Flor já não quer mais, ela quer se formar, quer ficar ali e quer parar de jogar. Acho que ela é veterana com 30 anos. Não chegou aos 30 ainda, mas ela acha que é veterana. Então, eu acho que daqui a pouco dá para conciliar o estudo e seguir uma carreira, né? Principalmente até a gente chamar o Ederson aqui, né? Ô Ederson, vamos montar um projeto profissional pro futsal da Sojipa, então daqui a pouco. Rodrigo, boa. Assim tu me ajuda, Rodrigo. Porque eu sou o único cara que bate de frente com aquele homem, mas bato de frente e saio, né? Porque ele é dureza. Agora, aí Ederson, o Rodrigo aí, ó. Tá te pedindo aí um projeto. Falta em Porto Alegre, eu acho, né? Um projeto profissional de futebol. Mas eu acho que futsal, acho que para todos os esportes, né? Porque o Rio Grande do Sul sempre foi muito forte. A gente tinha basquete, vôlei, né? Hoje tu tem algumas, né? Tem um basquete em Caxias, tem um basquete em Santa Cruz. A gente não tem assim diversidade na oportunidade para uma guria que quer jogar vôlei, para um guri que quer jogar vôlei. Tem poucos clubes, né? Isso limita muito, né? A gente comentou isso, né, Kleber? Não tem um time de futsal profissional em Porto Alegre. Meu filho estava jogando fora, filho de amigos jogando fora, indo para fora jogar. E, cara, a gente tem que tentar um projeto aqui, mas um projeto bom. Sim. Porque não adianta, se é um projeto que os meninos vão jogar
e não se sinta feliz. Então, hoje a nossa KTO está nos ajudando também, nos apoiando na Sojipa, né? É a nossa parceira na Sojipa. Então, é mais um plus para que a gente possa melhorar as condições, né? E eu acho que é isso. Hoje nós estamos treinando duas vezes na semana. Vamos lá, esticar para 3. Vai dar uma melhorada. Melhora muito, esticar para 3. Então, e as condições já estão melhorando. O Ederson está dando uma condição melhor para as meninas. Eu dou aquela brigada, né, Rodrigo? Tem que brigar. Agora, sou treinador, eu bato de frente, meu amigo. Eu acho que dá, de repente, levar lá, montar um projeto, levar lá pro Darley, que é o nosso secretário de esporte hoje, né? Uhum. Tentar discutir ideias para um projeto maior com apoio da prefeitura, porque tem muitas linhas de crédito, né, de incentivo ao esporte que poderia desenvolver isso também. Pô, em Porto Alegre, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Até eu comentei, Rodrigo, eu tentei resgatar o Grêmio no futsal, estive lá no Grêmio, tive várias reuniões, me receberam muito bem, né? Muito bem mesmo. E bateu no patrocínio. Na verdade, não arrancou, não passou dali por causa do patrocínio. A gente tinha que buscar patrocínios, até porque a gente vai fazer um time. Não dizendo só do Grêmio, do Inter, de futsal. Tem que ser o time, né? A gente não pode chegar e passar o Rio Grande do Sul apoiando. Claro que tem grandes times como a CBF, como o Atlântico, como a Soeva, como o Guarani de Espumoso, o Passo Fundo, né, Kleber? Tem muitas equipes aí que estão investindo muito no futsal. E que até muitas utilizam essa lei do financiamento do esporte. Todas elas. O Darley tem feito aí um excelente trabalho. Só que o Darley não é mais o secretário, né? Já foi para Brasília de novo. Já foi para Brasília. Então, aí, ó. Mas é isso aí, eu acho que a lei do incentivo ao esporte está ajudando muitos clubes, se não muitos clubes de futsal, Rodrigo, já teriam fechado. Eu e o Kleber, a gente tem trabalhado aí no futsal, muitos clubes dependem das suas contratações, de planejar o seu ano em cima disso. Sim. Nem todos uma CBF da vida, um Atlântico, né? Até a própria Soeva teve muitos problemas, que era um time, né, que a gente sempre aí via nas cabeças, e ultimamente tentado aí na prateleira do meio, porque até arriscando sair das competições a Soeva teve. Ainda bem que não saiu, porque é mais um time do Rio Grande do Sul. E, pô, o Rio Grande do Sul sempre foi uma potência no futsal, Rodrigo. Então eu acho que a gente tem espaço para tudo. Ser uma potência no futsal, ser uma potência no futebol 7, como o Rodrigo. Sabe que o Rodrigo jogou na seleção de futsal 7, foi campeão, né? Na seleção brasileira. O Rodrigo ganhou até do time do Paludo, cara. Ô, Rodrigo, eu acho que essa foi uma grande conquista. Ô, Rodrigo, escuta esse time aqui: Juninho, Chicão, Cláudio Luiz e Edson Borges, Edmar, Emerson, Márcio Ram, Preto e Paulinho, Rodrigo Mendes e Gustavo Papa, técnico Gilmarize, famoso time dos Galácticos do Vale. Como é que foi essa passagem no Novo Hamburgo? A Isa fica ouvindo ali. Então, Kleber, essa foi o time que a gente montou lá no Novo Hamburgo e que deu bastante trabalho. Bastante trabalho para a dupla Grenal, né? Tanto que a gente venceu o Inter na semifinal do primeiro turno. E esse foi o time que desmanchou com que tinha o Inter, tinha o Inter B, o time, né? Foi isso, né? Foi. E perdemos pro Grêmio na final de 1-0, né? E que era a despedida do Simon, né? Que foi um jogo meio polêmico, porque a gente achou que houveram 2 pênaltis a nosso favor que não foi dado, né? Mas isso é discussão, né? Do time do interior com o time da capital. O Novo Hamburgo é campeão gaúcho e a gente lembra desse time, marcou época também, né? Foi. E lógico que a gente está falando de Grêmio, de Novo Hamburgo, mas eu acho que o Flamengo é a tua grande origem, a tua grande marca, né? O Flamengo, antes de mais nada, sempre foi um sonho, né? Eu, mineiro do interior de Minas, ali a gente via Flamengo da década de 80, com Zico, o Júnior, né? Aquele pessoal todo ali. Depois a seleção de 82... né, que tinha esses caras como as referências e eram os ídolos da gente. E então o sonho era ir pro Flamengo de uma maneira ou de outra. Eu tive a oportunidade para ir pro Bahia, para ir pro
pro Botafogo, pro Matsubara, nem sei se vocês lembram desse, Eu lembro, que era lembro. muito forte no interior do Paraná, né? Tinha uma categoria de base muito forte. E acabei conseguindo ir pro Flamengo, né? Eu cheguei no Flamengo em 91, tinha 15 para 16 anos. E lá, sim, lá eu passei a minha adolescência, me fiz adulto, né? E consegui realizar o sonho de me profissionalizar no clube dos meus sonhos, né? E foram 10 anos, praticamente 10 anos de clube, né? E eu acho que a maior realização que eu tive foi fazer o gol da final do Carioca em 99, né? No Maracanã, com mais de 110 mil pessoas, vestindo a camisa 10 do meu ídolo Zico. Então, Eu ia perguntar isso, né? O Zico foi referência para uma geração, né? As pessoas talvez não tenham a dimensão da qualidade do Zico, porque fica marcado também por uma seleção que quase ganhou a Copa, né? Sim. Mas o Zico sempre foi, eu acho que sempre será também, né? Porque depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Kashima, né? Ele me levou para o Kashima Antlers, né? Antes, na realidade, né, em 96, ele me levou para o Kashima Antlers, onde a gente foi campeão. O primeiro título nacional do Kashima Antlers foi comigo jogando, né? Então foi muito legal. E ele me levou para substituir o Leonardo, na época que o Leonardo tinha ido para o Paris Saint-Germain para voltar para a seleção, né? E eu fui, eu tinha 21 anos, era muito novo. E foi uma experiência extraordinária, assim, para mim e pra Simone, né, que a gente foi. Então, para mim ficou Hoje muito Dona marcado. Simone, né? Hoje Dona Simone. Ficou muito marcado, porque depois eu peguei os filhos do Zico bem pequenininhos, depois eles já cresceram, depois adultos, né, e eu consegui fazer essa amizade com eles lá também. Então, foi muito legal. Quando comparam esse Flamengo, esse que foi multicampeão com o Jorge Jesus, com o Flamengo do Zico, o que tu acha? Eu tenho algumas opiniões assim, Cleber, em relação a ídolos, a comparar esse com aquele, tá? Eu acho assim, comparando individualmente, tá? Por exemplo, o Gabigol ou o Bruno Henrique, eles podem ser 10 vezes artilheiro da Libertadores, ganhar 10 Libertadores, ganhar 10 Mundiais, que eles nunca vão chegar aos pés do Zico. Isso é uma comparação que a gente faz, né? Por tudo que o Zico representou para mim na minha infância, na minha adolescência e tudo mais. Entendeu? Então, mas assim, comparando os times, eu acho que é muito igual, ou o time de hoje anda muito mais, né? Mas assim, individualmente, tu não tem um Zico nesse time de hoje. Não tem um Zico, não tem um Leandro, que era um cara excepcional. E a gente pode comparar mais uns 2 ou 3 aí, que vai ser difícil. Júnior, né? O Júnior, pelo amor de Deus. Então, mas os times as conquistas mostram por si, os trabalhos mostram por si, foram muito bons, né? Consegue se equiparar, mas individualmente, para mim, o Zico tá num outro patamar. Não, bem distante. Ô Isa, tu acompanha futebol brasileiro? O que tu acompanha na TV de futebol? Tem bola. Tudo ou tem algo que te satisfaz mais? Não, acompanho muito futebol. Gosto também de ver os outros esportes, o vôlei, gosto também de assistir. Mas o futebol é o que mais me atrai. Pode estar sendo nem o meu time jogando, mas eu gosto de assistir. No teu caso, qual é o teu time? Inter. E falando de futebol, falando de Inter, Rodrigo, o que tu tá achando aí da dupla Grenal? Não vamos falar só de um, de outro, das campanhas, né? Mesmo sendo Série B, e Série A e Inter, o que tu acha que é recém um começo? Eu acho que tem que acreditar num trabalho do Roger, que é um parceiraço, é um amigão. O cara sempre torce pelos amigos, né? Cara, e o Roger não é diferente, eu torço muito por ele, pelo trabalho dele, porque ele é um cara sensacional, uma pessoa diferenciada. Mas a gente sabe que o futebol, principalmente o futebol gaúcho, tu viveu na pele isso aí, é resultados. E o torcedor não perdoa, né, cara? Nem o ídolo ele perdoa. Às vezes você tá em casa, que é o caso do Roger, e vão te cobrar muito mais, né? E que o Roger hoje ele chega com vamos dizer assim,
com nível de como treinador diferente de quando ele iniciou o trabalho. O trabalho dele inicial foi o que o Renato pegou, né? O Filipão pegou depois, se não me engano, né? Então foi um trabalho excepcional, né? E hoje ele chega já tendo experiências em outros grandes clubes, né? No Atlético, no Bahia, no Fluminense, né? Eu acho o trabalho do Roger muito bom, né? Eu acho o elenco do Grêmio limitado, um pouco limitado, mas é um elenco teoricamente forte para disputar a segunda divisão, né? Ganhou o Campeonato Gaúcho, mas o Campeonato Gaúcho não é muito referência para as dificuldades que eles vão enfrentar na segunda divisão, visto já o primeiro jogo lá em Campinas contra a Ponte Preta, né? E aqui contra a Chapecoense. Então, assim, vai ter que ter um equilíbrio, o pessoal saber que não é mais Série A, que o pessoal deixa jogar mais, né? O nível de jogo é um pouco mais cadenciado. Segunda divisão é mais pegado, o Kleber sabe muito bem disso, tu sabe muito bem disso, né? Tu vai pegar uns campos horríveis por aí, umas viagens, não vou nem falar a logística que vai ser, né? E os treinadores não tem tempo, né? Ninguém dá tempo pro treinador. Eu acho que o Inter fez algumas contratações boas, mas essa mudança de treinador no início da temporada também pode complicar. Eu acho que o Mano também quer retomar a carreira, né? É um bom treinador. Tem que ver se esse período que ele ficou parado ele estava se reciclando. Eu acho que sim, né? O Mano é um cara inteligente, e vai pegar também um desafio grande, porque eu também acho que apesar das contratações, o Inter tem para a primeira divisão, para brigar lá, assim, se a gente mira vaga na Libertadores, o Inter vai brigar por uma fase intermediária da tabela. Eu sei que a Isa vai dizer que o melhor técnico que ela teve foi o Choco, isso está certo. Qual foi o treinador que fica como o teu grande mestre? Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente. É meio clichê falar isso, né? Mas assim, poxa, eu trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo na época dele, bem no auge, 95, né? Trabalhei com o Filipão, trabalhei com o Tite. Eu tenho um cara que eu gosto muito, que eu sempre falo que ele é uma referência na minha vida porque me ajudou muito, o Carlinhos, né? Trabalhei com o Evaristo Macedo, né? Então, assim, com cada um tu aprende uma coisa. O Carlinhos é engraçado, né? Porque os mais novos... Até muita gente não percebe que ele foi jogador do Flamengo, trabalhou muito na base, e toda vez que foi chamado para trabalhar no time principal do Flamengo, ele tirou alguma coisa. Até campeão brasileiro foi, né? Muito. O Carlinhos, assim, foi um excelente jogador. Tanto é que era ele e o seu Dida eram os ídolos do Zico, para tu ter uma ideia dessa. Quando eu cheguei em 91 no infantil do Flamengo, o Carlinhos era o treinador. Depois ele me subiu pro juvenil, depois eu fiz a estreia profissional com ele, né? Então, assim, muito marcante. E depois a gente ganhou títulos junto, foi o Carioca, Mercosul, né? Ele foi campeão brasileiro. E o Carlinhos era aquele profissional do clube, sabe? Então, assim, quando ele não estava treinando alguém, ele estava ali na Boca Maldita, que era o barzinho que tinha ali na Gávea, jogando o carteado dele, tomando choppzinho, entendeu? E daqui a pouco o nego chamava ele, caiu o treinador, vamos chamar o Carlinhos. Ele tinha uma linguagem muito legal, assim, com o pessoal da base que estava subindo para dar confiança, e ele sempre tirava o máximo de cada um, né? A gente é um cara que é muito criticado, né? Mas fez alguns trabalhos bons. E eu fui muito bem com ele, que foi o Celso Roth. Eu trabalhei 3 vezes com o Celso Roth, as 3 vezes eu fui muito bem com ele, né, aqui no Grêmio. Então foram muita gente boa, cara, muita gente boa mesmo. Porra, bota gente boa nisso, não. Eu fiz a relação ali, só caixa alta, né? Ô, Isa, acertei mesmo, o Choco é referência. O que o Choco consegue passar nele? O Choco foi um monstro, foi um craque também do futsal. Nossa, ele nos passa muita experiência dele próprio pra nós, que faz toda a diferença. Dá muita bronca, não? Ou ele é tranquilo com as gurias? Não, é tranquilo. Não teve ninguém que abandonou o treino contigo ao trabalho mais? Não. Nos passa uma experiência assim que não é todo mundo que tem. Poucos têm a experiência que ele tem e nos passa, e é essa que faz toda a diferença, né? Não é aquele só no tático, ele passa a experiência que poucos mesmo têm.
Nem Choco, tu pode ser um monstro, mas se tu não tiver uma didática, maneira de explicar também, né? Fica pra ti a qualidade, né? Não, mas é que as meninas, cara, tem coisas ali que tu tem que, às vezes tu tem que resolver dentro da quadra, né? E teve um lance muito engraçado num domingo, que a gente jogou a Copa das Rainhas ali em Novo Hamburgo, e o jogo tava bom pra nós, né? Até um certo ponto, Rodrigo. Ela começou a rir já, Isa. E aí o jogo tá indo. O Rodrigo, né? O Rodrigo do Futebol 7, que foi levar ela lá no jogo. E aí nós estamos e tal. E aí chegou faltando 5 minutos. E o jogo tá tranquilo pra nós. E aí, não sei lá, saiu um gol do time adversário. Pô, ficou um gol de diferença. E ela vem correndo em direção ao banco, olha pra mim e diz assim: tô cansado, posso sair? E ela não tinha saído 1 minuto do jogo. Daí eu olhei pra ela, sério: não. Daí ela deu um sorriso e disse: tá. Continuou no jogo. Foi no lance seguinte, ela foi lá e fez o gol. Aí eu digo: cara, é uns lances. Porque depois eu cheguei em casa e eu falei: pô, cara, a menina chegou e ela tava cansada. Eu senti que ela tava cansada. Mas eu também senti que se eu tirasse ela naquele momento, Rodrigo, eu precisava dela dentro da quadra. Porque foi um jogo que ela fez 2 gols. Ela é a única que estava fazendo uma busca de meio, que estava difícil o jogo. O adversário é um adversário bom, um adversário que também movimenta bem. E, claro, a gente estava conseguindo... todo tempo a gente estava na frente do jogo, do resultado. Só que algumas jogadoras nossas sentiram o jogo. E eu senti que ela estava muito solta no jogo. Eu disse: Isa, mais um pouquinho, 3 minutos. E, cara, e ela foi bem. Então, às vezes o cara... e essas coisas eu meio que pego assim alguma coisa que esse cara fala quando a gente tava num comentário de um jogo, alguma coisa, que eu falava fora do microfone pra ele. Eu digo: ó, vai acontecer isso no jogo, Kleber. Daí acontecia, daí ele me xingava depois: por que tu não falou no microfone? Porra, tu ia ganhar, pô, tu não falou. Então, tipo, e aí eu tenho algumas coisas que eu pego e vou levar pra quadra. Então, as meninas estão ali e ela tem um entendimento bom do jogo. Porque ela tá indo, eu digo: Isa, faz isso, faz aquilo. E tipo, cara, faz o quê? Se é outro, faz o quê? Não, e ela tá entendendo o que eu tô pedindo. Fecha o meio, ou quebra, ou cobre, ou fecha a ala contrária. Então, é um entendimento do futsal que essas meninas com 2 treinos por semana estão pegando. Aí, às vezes, eu falo, né, pro Ederson lá, que também eu sei que o intuito da Sojipa é fazer um time acadêmico e tal, mas que se a gente tem mais... Que não adianta, né, Rodrigo? A gente entra pra jogar, a gente quer ganhar. Sim. E aí, quando a gente pega um jogo duro, é esse o jogo que a gente quer ganhar. Então, aí as meninas, elas já estão com isso na cabeça. Então, é uma competição longa, tem outras competições. Temos a possibilidade de jogar a Copa Mundo de Futsal. Copa Mundo de Futsal, que vai vir seleções, equipes da Espanha, Uruguai, Paraguai. Então... né? Fora ainda a equipe de São Paulo do Magnus, que é uma excelente equipe, a Leosa Serra. Então aí já complica, já a régua aumenta muito, né, Rodrigo? Mas essas competições que são as boas, né? Essas que são as boas. Eu acho que o tempo de quadra que tu teve, o tempo de campo que eu tive, a gente aprende algumas coisas, né? A gente consegue, né, ter essa bagagem e ter essa... isso já aconteceu comigo lá em 89, lá em 90. Então vai acontecer assim. Então, esse é o feeling do treinador que o atleta tem que comprar. Né? É aquilo que a gente fala. O treinador controla o vestiário no nível profissional. Às vezes sim, às vezes não. Porque são 30 cabeças, 30 níveis intelectuais diferentes, ou mais, né? E 30 cara querendo jogar. É verdade. Então, assim, quando o atleta compra a ideia do treinador, anda mais, né? Não quer dizer que é o sucesso garantido, mas o trabalho anda. Tanto é que vocês treinam 2 vezes na semana e outra equipe que de repente treina todo dia não consegue desenvolver da maneira que o trabalho está indo. Então, só te desejo sorte e vamos torcer pro sucesso da tua equipe mais, né? Obrigado. Rodrigo, a gente estava falando de estudar, treinar, né? Tu tem uma carreira de jogador
extremamente vitoriosa, né? Cheia de detalhes e histórias. Como é que foi despertado esse teu espírito empreendedor? Como é que tu planejou isso? Foi justamente quando eu desisti de ser treinador. Bom, paralelo à faculdade que eu estava fazendo de administração e marketing, eu fiz toda a formação lá na CBF de treinador, né? Então fiz até a licença C, B, A e A Pro, né? E cheguei a trabalhar em 2 projetos, que foi o Ivoti Global Foot lá em 2014, não, 2012, eu acho, se não me engano, logo quando eu encerrei minha carreira. E depois eu peguei o Sub-20 do Novo Hamburgo também, um pouco mais adiante, eu acho que foi 2014. Mas aí eu vi ali os primeiros desafios, né, que em lidar com o diretor amador, de lidar com estrutura de clube, lidar com um monte de coisa que eu vi que não era muito para mim. Daí eu resolvi passar um pouco mais de dificuldade e ser empreendedor, que não é fácil também. Eu também não é. Tá falado, seu Choco? Certíssimo, seu Kleber. Então agradecer a Isa, agradecer ao Rodrigo, né, e dizer que o cupom CHOCOCAST, ou CHOCOCAST, já está ativado. E atenção, utilizando o cupom CHOCOCAST você recebe 20% a mais no valor do primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito e o bônus máximo é de R$100. Passa lá na KTO e faça a sua fezinha. Valeu, Choco, até a próxima. Valeu, Kleber, obrigado, Rodrigo, obrigado, Isa, excelente papo aí, eu acho que o nosso público vai adorar. Valeu!